Uma cratera se abriu no asfalto na Marginal Tietê, na altura da Ponte do Piqueri, zona norte de São Paulo, na manhã desta terça-feira, bem ao lado da obra da linha 6 laranja do metrô. As pistas local e central, sentido Ayrton Senna, foram interditadas para veículos. A expressa já foi totalmente liberada para o trânsito. O rompimento de uma galeria de esgoto foi a causa do incidente, segundo a Sabesp. O secretário dos Transportes Metropolitanos, Paulo Galli, também apontou o rompimento dessa galeria de esgoto como motivo do alagamento. Segundo Galli, o tatuzão não chegou a perfurar a galeria que, por motivos ainda a serem esclarecidos, acabou se rompendo. A concessionária Acciona, que constrói a linha 6 laranja do metrô, endossou a informação. No campo político, adversários e até mesmo aliados afirmam que o fato pode afetar as aspirações políticas do governador João Dória. O tucano disse que determinou a apuração imediata do fato. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual Paulo Fiorilo protocolou nesta terça uma representação pedindo ao Ministério Público Paulista um inquérito sobre o desabamento na obra do metrô. Nas redes sociais, internautas ironizaram o governador Dória e fizeram a hashtag Dória chama o Tarcísio se tornar uma das mais comentadas do dia. Ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio Freitas, confirmou no último sábado que aceitará o convite do presidente para ser candidato ao governo de São Paulo nas próximas eleições, podendo assim suceder o tucano no cargo. O nosso primeiro destaque, então, desta terça-feira, a gente traz para você a análise do Ricardo Salles, que nos diz desse episódio todo, Salles, das investigações ainda em andamento, dos impactos políticos que isso pode ter. Bem-vindo mais uma vez, Salles. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os colegas e aos espectadores aqui da Jovem Pan. Não, o estrago político está feito, né? Você ter uma obra que é um dos cartões postais que se pretendia demonstrar para a população, a obra literalmente desmoronou, né? Agora, é preciso olhar com uma certa cautela a questão da origem do que aconteceu. Por uma razão simples, aquela região do Rio Tietê, assim como Pinheiros, foram áreas que foram sendo retificadas ao longo do tempo e é um terreno muito instável. Então, pode ter sido realmente a tal do adutora de esgoto, pode ser, e pode ser algo relativo ao leito do rio, que está muito próximo ali à marginal. Aquele leito foi retificado, inclusive há partes na marginal Tietê, ao longo do rio, que existe o chamado canal de circunvalação, que foram construções feitas ao longo dos anos para evitar transbordar, como se fossem linhas paralelas ao longo do rio nos dois lados. Aquele trecho, acho que o canal de circunvalação já não existe, ele para um pouco antes ali. Mas, de qualquer forma, o importante é ter uma investigação bastante detalhada e responsabilizar quem for o culpado. O fato é que certamente é um erro de construção, quer seja atingindo a doutora de esgoto ou passando muito perto dela a ponto de proporcionar o seu rompimento, e um rompimento que veio para cima de toda aquela estrutura da obra do metrô que está sendo construída. Agora, é realmente triste para nós paulistas e paulistanos vermos uma situação como essa, porque além do prejuízo material, né, o transtorno todo que vai gerar a sociedade aqui na cidade de São Paulo, todos os que vão ser atingidos no trânsito com a interrupção desse trecho da Marginal Tietê, e também o atraso, né, nas obras de transporte coletivo, que já não andam numa velocidade muito rápida por si só, agora menos ainda. Esse episódio aqui em São Paulo, né, José Maria Trindade, tem impactos aí em Brasília também, né, Zé? Boa noite. Infraestrutura, né? Cuidado, prevenção, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Ricardo Salles. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite, Cristina. Boa noite a todos. O cuidado de um governo, ele tem que ser total. A infraestrutura é o sentido básico de entrega de um governo. É por isso que a infraestrutura nacional está sendo cuidada em estradas e agora, depois das chuvas, houve a emergência. O Exército está tornando as estradas transitáveis de uma forma de emergência e já com projetos e com recursos liberados para imediatamente começar a reconstrução. A manutenção, ela só é lembrada quando a luz apaga. Aí, o dono da casa, se o problema for na residência, vai entender que houve falta de manutenção, né? E aí acabou tendo um curto-circuito. O que há em São Paulo não é a primeira vez que acontece um problema assim, né? É a falta de cuidado e de manutenção. Veja bem, eu fico assustado vendo essas imagens sobre os trabalhadores que estavam ali. Houve um perigo real. Graças a Deus que não houve vítimas nesse processo.
inclusive se estivesse passando carros na hora ali na Marginal Tietê. Então é claro que isso repercute sim na política, porque esse tipo de procedimento, esse tipo de cuidado com a cidade, cuidado com o Estado, ela é o artigo 1º de uma gestão, que é exatamente a infraestrutura, o cuidado e manutenção. É o artigo 1º, não é só isso, mas é a parte mais importante, sim. Agora você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Cristina Grêmio, Ricardo Salles. Um abraço ao mestre Augusto, um beijo à Ana Paula. Boa noite a todos. Isso é um retrato da demagogia, né? Isso é um retrato de uma megalópole, a maior cidade da América Latina, gerida por demagogos que usam pandemia para colocar todo o seu esforço, todo o seu tempo em função de propaganda enganosa, seja de lockdown, seja de vacina, uns irresponsáveis completos, falsificando boletos, panfletos do Butantan para falar em salvação de vidas, esses gestores aí que trancaram comércio, né, que transformaram São Paulo na União Soviética, que fizeram barbaridades com as pessoas, enquanto faziam. Eu lembro de uma luz de Parisiga com punho cerrado. Isso é um escárnio, é uma brincadeira, uma coisa de moleque, né? Então, esse é o retrato. É um acidente de grande magnitude, perigosíssimo para vidas, inclusive. Falavam tanto em vidas, não estão nem aí para vidas, né? Estão nem aí para vidas, né? São gestores. Eu estou me referindo ao João Dória e aos últimos prefeitos aí de São Paulo, não é isso? O anterior e o sucessor. São demagogos, estão sapateando sobre a população, né? Estão trazendo, e eu fico à vontade para falar, por exemplo, do João Dória. O João Dória, como prefeito, começou ali com aquele plano de Corujão da Saúde, parecia bastante bom, parecia um outsider, alguém interessado em realmente fazer a crítica correta do que é a intoxicação da máquina pelos parasitas. Eu achava uma boa alternativa o João Dória. Estou interessado apenas na coisa pública, na gestão, né? E ele se revelou um aventureiro, né? Ele se revelou um arrivista. Ele é absolutamente obcecado por manchete de telejornal. Então é isso aí. Passou a ser. É claro que a pandemia trouxe essa oportunidade, né, entre muitas aspas, e esse João Dória ele mergulhou de cabeça num buraco aí desse tamanho, chamado oportunidade Covid. É só o que ele faz, é só o que ele fez. E ele vai ter que responder por isso. Toda essa destruição parcial, pelo menos, de cadeia de produção em São Paulo. O João Dória queria fechar tudo no começo, né? Volto a dizer, era alguém que parecia promissor, chegando à política, é alguém que tem uma compreensão bem razoável de gestão e resolveu mergulhar nessa propaganda. É um guloso, né? Um demagogo, contrariou suas próprias diretrizes o tempo inteiro. E é por isso a minha ênfase. A minha ênfase é justa em relação à impostura do João Dória. Enquanto ele trouxe coisas positivas, eu sempre assinalei. Então é isso aí. É um retrato, é um emblema, né, de um momento muito difícil, muito triste em toda a administração pública. E eu espero que os responsáveis pela incúria, né, pela propaganda fantasiada de política pública, não passem em vão, né, que eles tenham que responder por isso. Queremos ouvi-la também, Cristina Grêmio. Boa noite, Cris. Boa noite, Vitor, Zé, Fiuza, Ricardo Salles. Boa noite à nossa audiência maravilhosa e fiel. Olha, é muito triste, né? Eu, quando ouvi essa notícia, eu estava ao vivo no Jornal da Manhã, que eu ouvi essa notícia, a primeira coisa que me passou na cabeça é, meu Deus, São Paulo já está imerso em água com essa tragédia toda acontecendo na região metropolitana e ainda passa por isso. No momento a gente não tinha informação até de eventuais vítimas, ainda bem, como disse o Zé, que não houve, parece que nem feridos nessa... Ou dois, se não me engano, 2 funcionários foram retirados ali com alguns ferimentos leves, mas, enfim, não houve vítimas fatais. A gente vê as imagens e fica impressionado
né, imaginando o que poderia ter acontecido se isso atingisse mesmo uma rede de metrô que estivesse em funcionamento. A informação que a gente teve quando estava no ar e recebeu a notícia é que tinham interditado uma linha de metrô por causa de um acidente, mas depois veio a informação que era um acidente na obra do metrô. Agora, é muito triste a gente ver acontecer com uma certa frequência até, eu não gostaria de dizer isso, mas com uma certa frequência até, acidentes em obras públicas no Brasil. Já de imediato, enquanto vocês falavam, eu lembrei daquele viaduto que caiu em Belo Horizonte, até fui buscar a notícia da época aqui nas vésperas da Copa, e matou, inclusive, uma mulher que era uma motorista de ônibus, uma jovem de 26 anos. O viaduto despencou em cima desse ônibus que passava. Era uma obra ainda em construção, mas o trânsito fluía normalmente, inclusive no caminho para o estádio que, semanas depois, sediou a Copa do Mundo. E eu lembro de várias outras obras já concluídas, prédios com pessoas morando dentro, vários não, mas alguns morando dentro, em que eu cobri tragédias que eu cobri na minha carreira de repórter, inclusive o mais famoso deles, o edifício The Palace, no Rio de Janeiro. Então, por que isso continua acontecendo? É falta de fiscalização, é descuido no projeto, enfim, é má gestão. Isso a gente precisa aprender com os erros para que eles não continuem se repetindo. É claro que ninguém erra de propósito, ou pelo menos a gente imagina que não, especialmente numa obra desse porte, mas se a gente não aprende com os erros, a gente vai continuar vivendo a repetição de erros. E nesse caso aí, além de todo, imagine o gasto que vai se ter, o investimento perdido e o gasto que vai se ter para refazer, né? Aquele velho ditado, trabalho mal feito vai ser feito 2 vezes. E todo o transtorno para a cidade, né? O caos que provocou no trânsito, e sabe-se lá por quanto tempo ainda a cidade vai sentir esse reflexo todo. Então, é muito triste que isso aconteça com obras públicas, e eu, sinceramente, espero que os governantes aprendam com os erros para que eles não se repitam.